Shalom! Bem, hoje é o nosso 29º dia da leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do capítulo 5, 6 e 7 de Levítico. Lógico que não dá para explicar todos os detalhes do que a lei fala, é impossível em pouco tempo. Mas eu gostaria de incentivá-los a assistir o vídeo, mas também com a Bíblia na mão, lendo, porque se você assim fizer, você fixa mais na sua mente, no seu coração, tudo que está sendo falado. Então, eu gostaria que vocês compreendessem que há uma continuidade aqui a respeito do assunto que é o sacrifício. E você vai perceber que sempre que havia um sacrifício, seja o sacrifício que fosse, sempre vai haver uma repetição constante da seguinte frase: o pecado foi perdoado, ou então, o pecado será perdoado se... Aí faz o sacrifício, tal. Então, até mesmo no Antigo Testamento, como a gente está vendo, e principalmente aqui, tinha essa frase, que o pecado seria perdoado logo após um sacrifício. E aí, eu gostaria de falar sobre alguns tipos de sacrifício. Não vai dar para falar todos. Por exemplo, sacrifício pelo pecado voluntário, pela lei de manjares, sacrifício do holocausto, sacrifício pelo pecado da ignorância, sacrifício pelos pecados ocultos. Existem vários. Resumindo, vou falar de dois ou três ali por conta do nosso tempo. E o primeiro sacrifício que eu quero destacar é o sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado, ele tinha necessariamente dois elementos, ele precisava ter dois elementos, que é o sangue e a gordura. O sangue, ele representa a expiação. Aliás, para quem não sabe o que é expiação, é a cobertura de um pecado, é a resolução do pecado da culpa, porque senão não teria nenhuma condição de se resolver a culpa, de resolver o pecado. Então há uma expiação, que é uma cobertura, é um perdoar, é uma resolução que Deus assim fez para que o pecado fosse perdoado, e o propósito do homem de se religar a Deus só poderia acontecer através dessa expiação. Então, o sacrifício pelo pecado, ele tinha esses dois propósitos, ele tinha esses dois elementos: o sangue, que era para a expiação, e a gordura, que era para ser queimada com um cheiro suave a Deus. E a gordura só poderia ser queimada depois que houvesse a expiação dos pecados. E aliás, em alguns momentos, nessa expiação do pecado, o sacerdote ele comia parte do sacrifício, porque o sacerdote ele sempre representava Deus, né? O sacerdote ou o sumo sacerdote, certo? Então, é interessante aqui, eu anotei aqui o sacrifício, por exemplo, pelo sacerdote ou por toda a nação, quando toda a nação pecava, ou o pecado do sacerdote acontecia, ele tinha que fazer um sacrifício específico. E olha que interessante, esse sacrifício, quando era para o sacerdote, ou pela nação, pelo povo todo, ele não poderia acontecer no tabernáculo, ele aconteceria fora da cidade, para que haja uma questão de purificação, né, para que o pecado não contaminasse o tabernáculo. E era um boi, tinha que ser um animal grande, macho, de 1 ano, perfeito, e ele tinha que ser sacrificado, e acontecia o holocausto. O que era o holocausto? Ele tinha que ser totalmente queimado, não poderia comer nada, ele tinha que ser principalmente fora do tabernáculo. E aí, no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo, a partir do 9:22, fala que sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Por isso que Hebreus ele fala muito sobre o Levítico. E olha, uma outra coisa muito interessante é que Jesus, lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 12, fala que Jesus ele foi crucificado, ele sofreu fora dos muros. Fala assim:
Por isso que Jesus sofreu fora da porta, para santificar o povo através do seu próprio sangue. E aí, o autor aos Hebreus, ele dá um conselho: saiamos, pois, a ele fora do arraial, para se encontrar com ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O vitupério é a desonra, o vitupério é o sofrimento. Ele falava assim: ó, vamos nos encontrar com Cristo fora do arraial e levando o sofrimento que ele também sofreu. O evangelho, o sofrimento faz parte do evangelho também. E aí a gente vê Jesus sendo, aí eu começo a entender que Jesus foi crucificado fora do arraial, ele sofreu fora das portas para que se cumprisse esse tipo de sacrifício que era feito por toda a nação ou pelo sacerdote. Eu achei bem interessante destacar esse sacrifício aqui. E esse holocausto tinha que realmente colocar a mão na cabeça do animal e mandar o animal ele tinha que ser esquartejado, ele não tinha que ser só apenas morto ou queimado. O holocausto, ele fala de um sacrifício que o animal tinha que ser todo picotado, todo furado, não sei assim, retalhado, né, essa é a palavra correta, retalhada a sua carne e depois totalmente queimado. A oferta pelos manjares também achei interessante destacar, porque é uma oferta que ela era assada, era uma oferta diferente do pecado, ela era uma oferta de gratidão ao Senhor. Era colocado flor de farinha, de trigo ou de cevada, azeite, incenso, e aí esses manjares eram queimados. A única coisa que não podia ser queimado era o mel e o fermento, que, como eu expliquei ontem, o mel ele tem muito a ver com a questão da perspectiva humana, né? Da bondade humana. Por isso que Deus, não adianta a gente queimar a nossa bondade, falar assim, eu sou tão bom que Deus vai me aceitar. Não, Deus só vai aceitar se houver derramamento de sangue de um cordeiro, que aliás foi Cristo. E o fermento, que fala da questão do orgulho humano. Então, esse tipo, nem o fermento nem o mel poderia ser queimado na oferta de manjares, para não mostrar que a gente alcança as coisas através do nosso próprio esforço. E aí, voltando um pouquinho aqui sobre a questão do pecado, que eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante, que Deus ele considera o pecado tão sério, que quando a pessoa fazia o sacrifício pelo pecado, se é de roubo de alguma coisa, até mesmo diante da casa de Deus, até por acidente, ele cometeu algum erro na igreja de ter usufruído de uma coisa que não era dela. Eu fui lá e peguei alguma coisa da igreja. Aí tinha todo o ritual, tinha o sacrifício, tinha que ser devolvido o que ele pegou, e além disso era pago 1/5, ou seja, 20% do valor daquele objeto tinha que ser devolvido, tinha que ser feito esse pedido de perdão. Então era vergonhoso. Por isso que Deus leva o pecado muito, muito, muito a sério. Por isso que o tempo, meus irmãos, não resolve o pecado. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu pequei, o tempo vai resolver. Não, não resolve. O que resolve o pecado é confissão de pecado, é arrependimento e a expiação através do sangue do Cordeiro. A única coisa que realmente vai resolver a questão do pecado. E naquele tempo até o pobre poderia sacrificar. Se o cara não tivesse dinheiro, se a pessoa não tivesse dinheiro, poderia sacrificar um passarinho, qualquer coisa mais simples, né? Bom, e para encerrar, eu quero falar a respeito do capítulo 6, do versículo 5 e 6, que fala que o fogo, ele nunca pode se apagar, o fogo arderá continuamente no altar. O sacerdote, ele precisava manter o fogo aceso o tempo todo. O fogo a gente sabe que é o Espírito Santo, mas o holocausto é a nossa total entrega a Deus. Eu preciso estar como um holocausto diante de Deus. E eu só consigo fazer isso se houver realmente um arrependimento. É por isso que fala que o sacerdote, ele é responsável
pelo holocausto. O fogo vem do Espírito, mas o holocausto ele vem de mim, sou eu sou o sacerdote. Agora, quem é o sacerdote? É quem tem o título de pastor? Não. Entenda, todos nós fomos chamados, segundo o livro de Hebreus, para sermos sacerdotes diante do Senhor. Então eu preciso queimar. E quando era que o sacerdote fazia a manutenção aqui? Toda manhã, indicando que toda manhã eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso estar em sacrifício, eu preciso estar orando durante o dia, a noite. O fogo, ele não pode, ele tem que se manter. E não é responsabilidade do sacerdote, eu estou falando agora como pastor, não é a responsabilidade do pastor em manter esse fogo na sua vida aceso. A responsabilidade do holocausto é sua e o fogo vem de Deus. Amém? Tenha uma excelente leitura. Amanhã nós vamos ver a respeito da aceitação de Arão como sumo sacerdote dos seus filhos. Você vê como é que é interessante, né? Que Deus abençoe a vocês e tenha uma excelente leitura.